Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um assunto bastante delicado de novo, mas também que pode ser a solução para alguns. O mestrado ou doutorado, quando ele é feito fora do Brasil, em regime EAD, por essas instituições que não têm parceria, se eu não conseguir validar, ele é perdido? Quem fez uma pergunta semelhante foi a Adriana, e ela colocou o seguinte: obrigada pelos esclarecimentos, mas eu fiquei na dúvida. Quero fazer um mestrado em psicologia forense criminal. Entendo que não poderei atuar no campo acadêmico devido à convalidação, mas poderei atuar como especialista pós-graduação lato sensu no judiciário, delegacia e afins? Ou será que é o mesmo de não fazer nada? Muito pertinente a sua pergunta, até mesmo porque pode ser interesse de grande parte dos profissionais que querem fazer um mestrado e doutorado. Veem nessas instituições alguma oportunidade, mas realmente estão com medo pela questão da convalidação. Na verdade, você entendeu certo. O mestrado e doutorado sendo fora do Brasil, tá? Ou instituições não reconhecidas pela CAPES. Existem instituições no Brasil que não são reconhecidas. Preste bem atenção nisso. Então, às vezes a gente fica pensando que não, só esses mestrados que eles oferecem fora do Brasil que podem não ser reconhecidos. Não. Existem algumas instituições no Brasil que também não são reconhecidas. Isso é bem importante. Então, vamos lá. Você fez numa instituição dessa. Esse mestrado que você quer fazer de psicologia forense criminal, eu já vi bastante em algumas instituições cursos que não é comum aqui no Brasil, e eles fazem lá fora em sentido de mestrado e doutorado, nesses regimes que eles oferecem via EAD. O que acontece? Realmente, no campo acadêmico, para você atuar na grande maioria das instituições, eles vão pedir convalidação, tá? Para você atuar como mestre ou como doutora. No entanto, você pode fazer, não vai ser, conhecimento nunca é perdido. E esse título que veio de fora, você vai sim conseguir trabalhar como especialista. Tanto no judiciário quanto em delegacia, você vai conseguir trabalhar como especialista. Ele é aceito no sentido de especialidade lato sensu, e eu nunca vi ninguém ter problema nesse tipo. Em algumas instituições, isso é bem importante, você pode atuar como mestre ou como doutor em algumas instituições que não exigem que tenha o mestrado convalidado aqui no Brasil. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez uma graduação na Alemanha, mas é um tipo de graduação que ele já vem com o título de mestrado. Então, a pessoa fez lá a graduação e o mestrado juntas, que não é comum aqui no Brasil. E ela, quando chegou no Brasil, ela nem conseguiu convalidar a graduação. E aí, o que aconteceu? Ela foi empregada numa empresa multinacional, alemã também, que automaticamente reconheceu o título que ela tinha. Então, na empresa, ela trabalhava e era reconhecida como mestre. Agora, no Brasil, se ela quisesse dar aula, que se quisesse se apresentar como mestre, não conseguiria. Eu também tive outro caso de um aluno que também fez graduação e mestrado nos Estados Unidos. Quando chegou aqui no Brasil, que ele tentou fazer o doutorado, não deu certo, ele não conseguiu a convalidação. Então, ele teria que voltar na graduação, porque em toda a papelada que ele tinha acadêmica, aceitaram só como parte da graduação aqui, da equivalência. Então, são questões que vão depender de instituição para instituição. Então, para você atuar como pesquisadora no sentido acadêmico, você teria que passar pela convalidação. Por exemplo, você fez um mestrado ou um doutorado fora do país. Independente de qual foi o regime, EAD, presencial, independente de qual foi o regime, você vai ter que convalidar aqui no Brasil para atuar. Por exemplo, se você fez um mestrado nesse tipo de regime, nessas instituições que não são reconhecidas, e você chega aqui no Brasil e vai querer fazer o doutorado, você vai ter que convalidar. Um dos requisitos dos editais é o seguinte, olha, para você ingressar no programa de doutorado, você tem que ter o título de mestre reconhecido pela CAPES ou a ata de defesa aqui no Brasil, de uma instituição de um curso reconhecido pela CAPES.
A grande maioria dos editais estão assim. Então, neste caso, se o seu título não for convalidado, aí você não conseguiria entrar no mestrado, por exemplo, com a sua graduação. E esse título de especialista poderia servir como pontuação. Eu já vi alguns concursos públicos onde eles não aceitam esse título no nível que ele foi feito. Por exemplo, eu fiz lá na Universidade lá do Paraguai, da Autônoma de Assunção. Então, ele não vai aceitar você no concurso público como mestre, mas porque esse título de mestre não está convalidado aqui no Brasil por alguma instituição que seja de acordo com a CAPES. No entanto, esse título de mestre ou de doutor que você tem lá fora, ele vai servir como pontuação, como especialização lato sensu, ou como pontuação de cursos extracurriculares. Eu já vi ainda algumas prefeituras que aceitam a titulação, esse nivelamento do professor. Aí é uma decisão municipal de aceitar um título que não é convalidado pela CAPES. Agora, no judiciário, eu já tenho visto há algum tempo que essa titulação ela é muito aceita com mais facilidade. Então, o judiciário você vai ter menos preconceito de atuação e talvez ainda você conseguiria atuar como mestre ou doutor em perícia, em psicologia forense criminal. Então, vai depender da instituição. O máximo que pode acontecer é entrar como título lato sensu mesmo, que na grande maioria é o que acontece, não consegue validar, mas entra com uma especialização. No entanto, não é perdido. Eu sou super a favor do conhecimento. Se a sua ambição não é, isso, quando a gente fala tanto com relação à convalidação, é mais para evitar frustrações, no sentido da pessoa, eu quero me especializar, esse tipo de programa é mais barato, é mais viável, porque eu estou numa cidade com pouco acesso, só que a pessoa está pensando em dar aula em faculdade, em ser acadêmico, em trabalhar com pesquisa. Nesse caso, realmente é bom você ter o esclarecimento, né? Nesse caso, é bom você saber o que ocorre. O que é interessante, Adriana, é você pesquisar se essa instituição, porque eu tenho algumas instituições que trabalham no seguinte, eles trabalham assim, olha, você vai fazer esse mestrado e o diploma vai vir por instituição X. Investigue a instituição que eles estão ofertando para ver se ela é reconhecida no país que ela atua. Por exemplo, a Universidade Autônoma do Paraguai, ela é reconhecida no Paraguai. A Universidade do Rosário, ela é reconhecida lá na Argentina. Se essas universidades forem reconhecidas no país, é o primeiro ponto, você não vai ter problema se você não quiser atuar como professora, tá? No mundo acadêmico. E você talvez queira convalidar, talvez você consiga encontrar alguns critérios que você pode analisar. Não custa nada você ligar para a instituição que eles estão oferecendo essa certificação, ligue para o país, ligue para a instituição, veja se eles fazem esse tipo de parceria para ter um respaldo aí na equivalência, porque se você fizer um título lá fora que nem lá fora é reconhecido, você vai ter mais problemas ou chance de ter mais problemas nessa aceitação. Agora, se você faz um título que é reconhecido lá fora, mesmo não sendo reconhecido no Brasil, eu acredito que você não vai ter problema nem no judiciário, nem para você atuar nas delegacias, porque é um título equivalente. Existem, inclusive, alguns professores que vêm dessas instituições e acabam convalidando aqui no Brasil e conseguindo lecionar. Eu vi um grupo, de pesquisadores que eles eram colombianos e atuava aqui no Brasil com engenharia, atua aqui no Brasil com engenharia dentro de uma universidade federal. A maioria dos professores desse programa são colombianos. Então, eles fizeram o quê? Uma convalidação do título, já vieram para cá como convidados e atuam como professores públicos. Então, para você entender esse paradoxo aí da convalidação, até onde você vai, até onde você não vai. Enfim, todo conhecimento é válido. Cabe você pensar o que serve para você, qual é a sua realidade, qual é o seu plano de carreira, o que vai ser bom para você ou não, se esse conhecimento ele pode ser aplicado aqui, os autores, os professores, veja o currículo dos professores, se eles se são currículos bons,
São professores que realmente vão impactar o seu currículo? Porque se você tem aula com um grande professor, a própria convalidação vem automático. Um exemplo aqui hipotético, digamos que o Jung vivesse na época de hoje, com o nome que ele tem, com o respeito que ele tem, e ele resolvesse fazer um curso aqui através de live. Será que o certificado dele no final do curso iria valer? Puxa, não tinha pensado nisso. Então, mais ou menos isso. Às vezes, o professor, o currículo dos professores, o nome do curso vai te dar muito mais autonomia do que esse formato ou esse título de mestrado ou de doutorado, tá certo? Eu acredito que eu tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas que você tem. Conhecimento nunca é demais, nunca se esgota e vale a pena aí fazer tudo, desde que você faça de forma realista, desde que você tenha essa consciência na sua estratégia de vida para que não haja frustrações. Mas se você tem essa consciência, parabéns, estude e depois você pense em outras coisas, tá certo? Um grande abraço, assim como a Adriana, deixe aqui seus comentários, isso ajuda muito a gente, seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço.